Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre a natureza de Jesus. Estamos dando a sequência a respeito do nome, da pessoa, da autoridade, da divindade Jesus. O que a Bíblia fala a respeito da divindade? Jesus é Deus? Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê aquele joinha, compartilha para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Jesus homem, como entender a natureza humana de Cristo? A doutrina da humanidade de Jesus é um dos fundamentos da fé cristã, pois a Bíblia testifica claramente acerca de Jesus, Cristo homem, e assim como também testifica acerca de sua divindade. As Escrituras nos revelam Jesus sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Essa questão geralmente é chamada de doutrina da união hipotética. Essa doutrina trata da união perfeita e inconfundível entre a natureza humana e a natureza divina, na única pessoa de Cristo. Ou seja, o unigênito, Filho de Deus, se tornou plenamente humano, sem abrir mão de nenhum de seus atributos ou de sua natureza divina, num processo de autoesvaziamento. Filipenses 2,7 nos relata as duas naturezas de Jesus, a humanidade e a divindade de Cristo. Jesus é uma só pessoa que possui duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Realmente, nós não temos a capacidade de entender completamente tudo o que envolve as duas naturezas de Jesus Cristo. Por isso, costumamos a se referir a essa questão com o grande mistério da encarnação de Jesus. Existem verdades que a Bíblia afirma e explica, enquanto outras ela apenas afirma e não explica. Até porque, mesmo se ela explicasse, não compreendemos tudo, A doutrina acerca das duas naturezas de Jesus e como essas naturezas se relacionam. Certamente é uma dessas verdades. Em casos assim, cabe também a nós apenas aceitar tal verdade pela fé. Para falarmos sobre a humanidade de Jesus, primeiramente precisamos aceitar sua plena divindade. Na Bíblia existem inúmeras referências que provam que Jesus é Deus, o Filho unigênito do Pai, e segundo a pessoa na Santíssima Trindade. Salmo 110, 1, Isaías 7, 14, Malaquias 3, 1, Mateus 1, 23 e em outros evangelhos, como Marcos, João. O próprio Atos dos Apóstolos, 1 João, também relata essa natureza divina de Jesus. Jesus, verdadeiro homem. Jesus, ele é, queridos, o verdadeiro homem. Se a Bíblia afirma explicitamente, a divindade de Jesus, da mesma forma, ela também, ou seja, ela afirma a sua humanidade. Esse ensinamento bíblico acerca de Jesus homem e acerca de Jesus Cristo, o Deus, a divindade, nós encontramos na Bíblia.
e pode ser facilmente percebido nos textos que falam acerca de seu nascimento, lá em Lucas 2, 1 ao 5. O crescimento e o aprendizado dele, lá em Lucas 2, 49 ao 52. E todas as outras atividades comuns aos homens, como sentir fome, né? Ele sentiu, lá em Mateus 4 relata o cansaço dele, em João lá 4, 6, o choro dele, em João 11, 35, inclusive o sofrer lá em Marcos 14, 32, em Lucas 12, 50, e o morrer também está entre esses assuntos da natureza humana, em tudo que ele passou, em tudo que ele sentiu, queridos. Por ser, né, por ser verdadeiramente Jesus homem, Jesus também podia ele ser tentado, assim como nós somos tentados. Porém, diferentemente de nós, ele sempre venceu as tentações e nunca pecou. Lá em Mateus 4, 1 ao 11, relata a respeito dele não pecar. Nós, por outro lado, quando somos tentados, muitas das vezes nós vemos diversos irmãos cair na tentação. Então vamos prosseguir. Como as duas naturezas de Jesus se relacionam? O maior desafio em entender o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus se concentra no mistério de como essas duas naturezas se relacionam. Isso é um mistério, né? Uma hora homem, uma hora Deus, isso é um mistério. Por exemplo, sendo plenamente humano, Jesus ele demonstrou, ou seja, um desconhecimento, né, de certos fatos durante seu ministério, falando do ministério terreno dele. Lá em Marcos 13, 32, você vai encontrar Lucas 8, 45 ao 47, né, esse desconhecimentos, né, de alguns fatos. Enquanto que ele, sendo plenamente Deus, ele também demonstrou possuir, ou seja, atributos divinos, como a onisciência. Lá em João 1,48 relata essa onisciência de Jesus. De acordo com exemplos, né, acima citados, essas referências bíblicas que estou citando, corretamente, né, afirmar que algumas características e atitudes de Jesus podem ser atribuídas à sua natureza humana, enquanto a outra, a sua natureza divina. No entanto, isso não significa de forma alguma que Jesus alternava, né, essas duas naturezas. Uma hora ele era como um homem, outra hora como um Deus. Ou seja, agindo em alguns momentos como um homem e outro como Deus. Quer ver um exemplo? Ele andou sobre as águas. Se nós olharmos para a física, para a ciência, seria impossível um homem andar por cima das águas. A natureza divina dele. A verdadeira doutrina bíblica aponta para o fato que ele sempre agiu, né, numa unidade de sua pessoa divina e também humana, visto que não se trata de duas pessoas, mas de uma única pessoa como duas naturezas distintas. Uma pessoa com duas naturezas, mas, porém, essas duas naturezas distintas uma da outra. Logo, em todo o seu sofrimento, né, e
e as dificuldades, mesmo na terrível agonia lá no Calvário, e sua fala consequente morte, ali ele estava, o Jesus, homem, plenamente Deus e plenamente homem, lá no Calvário, lá no Gólgota, aonde foi, através daquele ato, redimido, e o povo assim reconhecendo a divindade de Cristo. É claro que esse conceito extremamente, ele é difícil, queridos, de se entender, pois implica, né, na condição de que, ao mesmo tempo em que Jesus, em sua humanidade, experimenta, ou seja, a fraqueza comum de cada homem, em sua divindade, ele permanecia, ou seja, onipotente. Para nós é impossível compreender esse conceito. Isso não significa que seja uma contradição, mas um paradoxo que nos leva a reconhecer que essa encarnação do Verbo é, de fato, um grande mistério. As heresias das duas naturezas de Jesus, ao longo dos anos, durante a história da igreja cristã, surgiram várias heresias acerca das duas naturezas de Jesus Cristo. Todas elas têm em comum, ou seja, atacar, né, de alguma forma a sua natureza humana ou a sua natureza divina, ou ambas sendo atacadas. O monarcaísmo, né, dinâmicos, e o arianismo são exemplos de heresias que atacam a divindade de Cristo. O primeiro afirma que Jesus não era divino, mas simplesmente um homem que recebeu um poder especial de Deus quando foi batizado por João Batista. Já o segundo defende que o Filho de Deus nada mais era que uma criatura do próprio Deus. A igreja combateu essa heresia especialmente nos concílios de Nicéia, entre o ano 325 depois de Cristo, em Constantinopla, né, e também no ano de 383 depois de Cristo. Nesse concílio foi debatido muito isso, lutaram por demais a respeito essas falsas doutrinas, esses falsos ensinos. Por outro lado, desde o primeiro século também surgiram doutrinas que atacavam, além da natureza divina, como a natureza humana de Jesus. O exemplo mais significativo é do Docítio, que ensinava que Jesus apenas parecia ser um homem, mas era na verdade um tipo de espírito. Daí vem o nome desse falso ensino, docetismo, do grego doké, que significa parecer, né? O apóstolo João foi um dos mais que combateu heresias, esse tipo, tanto em seu evangelho como em sua epístola. Lá em João 1:1, nós lemos uma clara declaração da divindade de Cristo. E o Verbo era Deus, né? Vocês lembram disso? Se não ler, vai lá no evangelho de João, leia logo no começo falando o Verbo. Enquanto que o mesmo capítulo, no 14, nós lemos também a afirmação que ela se explícita, né? Ou seja, da humanidade perfeita de Jesus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia ela é clara, a Bíblia ela tem várias informações, a Bíblia ela está cheia, né, de informações para falar sobre
Jesus sendo Deus, Jesus sendo divino e sendo homem. Em sua primeira epístola, o mesmo apóstolo alertou sobre os falsos profetas, que o espírito do anticristo negava Jesus Cristo e veio em carne. Mais tarde, o apóstolo também, o apóstolo João, ele repetiu esse mesmo alerta com a mesma verdade, batendo em cima ali, na condenação, ou seja, afirmando que quem não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse tal é o enganador e é o anticristo. Na segunda epístola de João ele fala isso. Por fim, há também outras doutrinas heréticas que acabaram distorcendo o ensino bíblico acerca das duas naturezas de Jesus, como por exemplo, deixa eu falar um pouquinho dela aqui, a doutrina neotoriana afirma que Jesus possuía, além de duas naturezas, também duas pessoas. Olha, ou seja, acreditam que ele era um na divindade e era outro na humanidade, que se encontrava em um só corpo. A doutrina eutiquiana afirma que Jesus Cristo possuía apenas uma única natureza, entendendo que a sua divindade havia absorvido a sua humanidade. A igreja rejeitou esses dois erros, especialmente no concílio, lá no ano 451 depois de Cristo, onde foi afirmado que Jesus Cristo é só uma pessoa, verdadeiramente um homem, verdadeiramente Deus, que possui duas naturezas inconfundíveis.